Olá, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Essa é a nossa aula de número 8, né? Onde nós vamos falar sobre responsabilidade social e sustentabilidade, né? Nós vamos falar aí sobre as consequências, os impactos que isso traz para a nossa vida, certo? Então vamos lá. No material didático de vocês, o autor, ele traz a fala, né, o diálogo sobre a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, né? Então, o material em si, ele aborda a importância da responsabilidade social e a sustentabilidade nas organizações, certo? É, e ele já diz o seguinte, ó, a responsabilidade social ele não empresarial, ela não se limita somente ao lucro, né? Ela deve buscar contribuir para o bem-estar social e para minimizar os impactos negativos no meio ambiente. O que é esses impactos negativos no meio ambiente, né? Falta de água potável, um ar puro para se respirar, mais árvores, né? Então, tudo aquilo que não é bom para nós, né, para a sociedade. E o lucro, né, a gente nem precisa falar muito sobre isso, é que quando nós pensamos nas empresas, né, a gente pensa no lucro, né? Porque as empresas, na maioria das suas vezes, elas visam somente o lucro, né? Quando, na verdade, não pode ser assim. Ela deve pensar, é, claro, pensar no lucro, mas, concomitante a isso, pensar na minimização dos impactos para o meio ambiente, certo? E aí o autor ainda diz o seguinte, que a sustentabilidade ela envolve a implementação de ações, de estratégias, ou seja, de políticas que reduzam os impactos negativos, né, e de modo, né, a gerar lucro de forma ética, de forma transparente. Nós podemos dizer assim, que à medida que a sociedade ela se torna mais consciente, ela dos desafios ambientais e sociais, as empresas elas cada vez mais são pressionadas a adotar práticas, como nós já dissemos, que não visem somente o lucro, né, mas que elas visem, considerem os impactos das suas ações, das suas operações ao seu redor, certo? Então, nós podemos dizer, então, que a responsabilidade social ela se refere ao compromisso das organizações em agir de maneira ética e de contribuir para o bem-estar, como já disse, da sociedade, né? Ou seja, ela deve buscar ir além de suas obrigações legais, né? Ela deve implementar iniciativas que beneficiem seus colaboradores, né? Que de forma que eles pensem na sociedade como um todo, né? Ah, isso pode dizer o quê? Né? Que ela pode incluir nos seus programas, por exemplo, né, trabalhos, programas voluntários, né, voluntários, práticas né, que beneficie a comunidade de modo geral, certo? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a sustentabilidade, ela é empresarial, ela não é somente, não é apenas uma questão ambiental, ela também abrange aspectos econômicos e sociais, ou seja, ela busca equilibrar o crescimento econômico, perdão, a equidade social, nós já falamos sobre a equidade social, né? Que é o que? Tratar todos de forma igualitária, né? O direito de um, direito de outro, né? E a proteção ambiental, ou seja, ela deve, vamos lá, buscar o equilíbrio entre crescimento econômico, a equidade social e a proteção ambiental, certo? Então, nós podemos dizer assim que o compromisso com esses princípios
é um passo muito importante, né? Um passo muito importante para transformar a nossa vida, né? O mundo das organizações, de modo que? De modo positiva para a sociedade, que as ações impactem menos ou de forma alguma, de forma negativa para nós, para a sociedade como um todo, certo? Então, vamos lá aqui. O autor também, ele traz uma discussão muito interessante, muito bacana, né? Que é sobre a responsabilidade ambiental na administração pública. Nossa, administração pública, que a maioria, claro, da população, a maioria não, perdão, que todos nós, que toda a sociedade tá envolvida, faz parte desse processo, né? Então, aqui trataremos da administração pública brasileira, tá? Ok? Então, vamos lá. Quando se trata dessa responsabilidade pública na administração pública brasileira, nós estamos falando o quê? De um princípio que visa garantir a proteção e a preservação do meio ambiente em todas as esferas do governo. Nós falamos sobre as esferas do governo lá na aula anterior. Quais são elas? Municipal, estadual e federal, certo? Então, ela deve garantir a proteção e a preservação do ambiente em todo o território brasileiro. E aí ele traz aí sobre os fundamentos legais da responsabilidade ambiental, onde é tratado na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição, né, onde o Brasil ele estabeleceu um equilíbrio, né, onde foi estabelecido um marco legal que reconhece o direito ao meio ambiente, né, de forma o quê? Equilibrada, como direito de todas as pessoas, de todos os cidadãos, né? Isso quer dizer ainda o quê? Que o Estado, que impõe ao Estado o dever de proteger e preservar os recursos naturais para presente, para nós, pessoas atualmente, e para as futuras gerações. Nós já discutimos isso nas nossas aulas anteriores, né? Então, nós podemos dizer ainda que a a responsabilidade ambiental, ela também envolve a participação da sociedade civil, ou seja, do coletivo, de todos, né? E esse todo, toda a sociedade, ela deve sim fiscalizar a implementação dessas políticas públicas. Que política pública está acontecendo, por exemplo, na sua comunidade, na sua região? Ela está sendo eficaz, né? Ou não? O processo está sendo transparente ou não, né? Então, a gestão, a organização, ela precisa fazer com que esse processo ele aconteça de forma transparente, ela deve prestar contas para a sociedade, né? Por quê? Porque isso garante que essas políticas públicas, estas ações, elas sejam efetivadas, né? Ela traz para a comunidade, ela traz para a sociedade a clareza de como que a sustentabilidade, como que o meio ambiente está sendo tratado atualmente, certo? Então, nós podemos dizer assim que a fundamentação legal, ela existe no nosso país, ela existe, ela deve ser cuidada, né? Ela deve ser cuidada no sentido de quê? De ser colocada em prática, de ser efetivada, né? Aí aqui nós temos algumas normas sobre a responsabilidade socioambiental. Quais são essas normas? Né? O autor nos apresenta lá no material didático, lá no capítulo 8, a ISO 26000, a ISO 14000, a SA 8000 e a NBR 16001, né? Cada uma dessas normas, elas determinam o modo como que como que vai acontecer a responsabilidade social, como que vai ser os sistemas de gestão ambiental,
sobre os requisitos necessários para que haja um sistema de gestão da responsabilidade social efetivo, certo? E aí elas tratam sobre tudo aquilo que é de interesse da sociedade, da comunidade. Né? Então, ela, ou seja, ela adota normas organizacionais que demonstram o compromisso com a responsabilidade socioambiental de todos, né? De todas as organizações, certo? Então, aqui nós trazemos o papel exemplar da administração pública. O papel exemplar da administração pública, aí vocês observam que ela traz uma pirâmide, onde tem 3 pilares, né? Que são as ações ambientais, que trata sobre o compromisso com as ações voltadas ao meio ambiente. O segundo trata sobre a contribuição e a promoção de políticas públicas eficazes. E o terceiro, sobre as boas práticas, né? Que essas boas práticas elas sejam efetivadas. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a administração pública ela desempenha um papel exemplar, papel fundamental, né? De modo que esse papel que seja desenvolvido, essas políticas públicas, essas ações que são implementadas, elas sejam executadas de modo ético, de modo transparente, de modo eficiente, né? E visando, assim, a atender às necessidades coletivas, certo? Então, deixa eu parar aqui a gravação, nós podemos dizer assim que o quê? Que a administração pública ela deve ser um exemplo de responsabilidade social, né? De uma responsabilidade social, de uma responsabilidade ambiental, né? De que modo? Adotando práticas sustentáveis, né? E promovendo a inclusão social. Né? Então, é isso que nós devemos focar, né? Que haja essa equidade, né? Esses direitos igualitários de toda a sociedade, para toda a comunidade. E que nós possamos, sim, cobrar dos nossos gestores a efetividade de políticas e ações para o melhor desenvolvimento, como já falamos nas aulas anteriores, que garantam, né, o nosso hoje, né, e a garantia de um meio ambiente de um meio ambiente saudável para as gerações futuras, né? Ou seja, um futuro mais justo, um futuro sustentável, certo? Então, nós finalizamos nossa aula número 8 hoje. Não esqueçam de estudar o material, tá? É importante que vocês leiam todo o material semanalmente, que vocês não acumulem atividades, não deixem para a última hora, não deixem para responder as atividades de última hora. De fato, leiam o material, certo? Ok? Combinado? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos, foco, como diz nosso coordenador, né, o professor José Fernando, estuda que a vida muda, certo? Encontro vocês na nossa próxima aula.